Então, assim, eu inicio esse seminário, primeiro, informando, né, que esse seminário está sendo gravado, não é? E será disponibilizado para todos aqueles colaboradores e não colaboradores que se inscreveram na, no seminário, né, pela plataforma do IB Escola e pelo portal do IB Aluno, o portal do aluno do IB Escola. Meu nome é Tarsila Crucius, eu sou coordenadora do IB Escola, não é? Que é esse projeto que a gente tem desenvolvido desde o final do ano passado, objetivando criar ferramentas e criar condições, não somente para otimizar todas as iniciativas de qualificação, de educação permanente, valorizando essas iniciativas que são, de fato, realizadas em todas as nossas unidades, as unidades do IB Saúde, que estão que estão distribuídas por várias regiões do estado do Rio Grande do Sul, tornando-se, então, um grande desafio, para a gente realmente conseguir integrar os nossos colaboradores, os nossos serviços em uma rede. E desde março a gente vem realizando, desde a criação da plataforma do IB Escola, a gente vem conseguindo realizar esses seminários que têm tido uma ótima repercussão. Agora, nesse momento, nós temos mais de 50 links logados nesse seminário, então parabenizando a todos e a todas e agradecendo a participação de todas e todas hoje. 50 links, como a gente pode ver pela janelinha em que estão o William, a Jéssica e a Susan, significam bem mais de 50 pessoas que estão assistindo. A gente tem grupos que se reúnem para assistir esses seminários, não é? Tem pessoas que compartilham as suas telas e os seus computadores para a gente estar podendo aproveitar da melhor forma possível. Para todos aqueles que já se inscreveram nos últimos eventos, nos últimos seminários do IB Escola, estão disponíveis já até mesmo o seminário de gestão de resíduos, que foi promovido pela UPA Guajuviras ainda esse mês. Todos os demais seminários, inclusive esse, já estão disponíveis as gravações na plataforma do IB Escola, pelo portal do aluno, para todos aqueles que se inscreveram. E assim como esse seminário também ficará disponível para todos aqueles que se inscreverem até hoje no final do dia, tá? Então, isso é para facilitar. A gente sabe que a gente tem colaboradores aí de todo o estado que às vezes tem dificuldade para assistir, para acessar exatamente no horário que a gente está fazendo, às vezes é horário de trabalho, horário de estudo, tem outras tarefas. Depois, com mais calma, cada um poderá participar e assistir a essa gravação. Então, assim, sem mais delongas, né? Este é o seminário em que a gente vai abordar abordagem e manejos de crises na urgência e emergência, psicoses, tentativa de suicídio, depressões e síndromes cerebrais orgânicas. É o primeiro seminário que está sendo promovido conjuntamente por duas diferentes unidades do IB Saúde. Não é? A UPA de Rio Grande já tinha promovido um sobre o uso racional de medicamentos, né? Mas esse é o primeiro. Seguimos inovando, né, William? E Carmen, que estava assistindo, e está numa correria lá para fazer algumas entrevistas, e infelizmente a gente não vai ter, em nome dela, né? Em nome dela e do Paulo, não é? A gente sabe que o Hospital de São José do Norte, o Hospital Municipal de São José do Norte, também está dando boas-vindas para todos aqui, para todos que estão assistindo, agradecendo a presença. E eu vou passar a palavra também para o William, né? Para ele fazer a sua saudação aos participantes. William, a palavra está contigo. Bom dia, estamos escutando?
Bom dia a todos, é uma satisfação enorme essa parceria com a IB Escola mais uma vez, né, Tarsila? Cada vez mais fortalecendo essa união de todo o Rio Grande do Sul, né? E esse mais especial ainda com nossa vizinha São José do Norte aqui, agradecer a Carmen ali, as gurias que estão aqui comigo, né, a Susan e a Jéssica, que se disponibilizaram, sair lá do Norte, vir aqui ter a UPA aqui para a gente falar um pouquinho desse assunto que é tão importante, né, que no meio da pandemia se tornou mais importante ainda, né, com depressões, tentativas de suicídios. Então é um assunto importante que está sempre precisando de atualizações, né. Então a minha palavra aqui é em agradecer elas que, né, estão um pouco até a proporção sempre que se torna, né, a gente conversando aqui, era só 10 pessoas, não, é 100 pessoas, né, então nosso objetivo é sempre 100 para mais, né, e como tu falou, assim, que são 3 que estão aqui, né, a gente tem toda uma equipe que está na sala aqui também, o pessoal da TI, o pessoal do RH, todo o pessoal que está junto com nós aqui, tentando fazer uma transmissão boa, né, com áudio, tudo, né, para que cada vez mais qualifique essas palestras para todo mundo que estão assistindo, né. Então, hoje a gente distribui na rede da prefeitura, o hospital psiquiátrico, pode ser que esteja alguém também assistindo nesse momento, né? Então, toda uma rede fora da IB Saúde também pode estar assistindo essa palestra hoje. Agradecer mais uma vez. É isso. Sucesso sempre nas palestras que a gente disponibiliza. Obrigada, William, pelas palavras. Eu queria agradecer também. Hoje a gente vai ter, além das 2 palestrantes que vão começar a falar, a gente também vai ter a participação do Dr. Luiz Carlos de Lafonte Coronel, né, que acredito que não esteja logado ainda, mas é num momento posterior à participação dele, tá? Então, assim, eu primeiro gostaria de apresentar, né, as 2 primeiras palestrantes do dia, né, serão a Susan Laine Mariano da Veiga, ela que é psicóloga, especialista em psicanálise, especializanda em psicologia hospitalar pela FAVENE e atualmente integra a equipe multidisciplinar do Hospital Municipal de São José do Norte, né, que é uma das unidades cogeridas pelo IB Saúde. Também apresentar a Jéssica da Silveira, que é assistente social, tem pós-graduação em saúde pública, com ênfase em saúde mental, álcool e outras drogas, pelo IBRA, e que também integra, junto com a Susan, a equipe multidisciplinar do Hospital Municipal de São José do Norte. Eu queria destacar que eu vou ser a facilitadora, né, aqui do debate, das conversas. A participação de todos é muito bem-vinda ao longo de toda essa apresentação. O chat está aberto para todos aqueles que quiserem participar, fazer perguntas, colocar comentários, inclusive durante a apresentação delas, né? Eu vou anotando as perguntas, vou anotando os comentários e no momento apropriado a gente lê, né? A gente ficaria muito feliz se também os participantes, que agora já são 68 links que estão logados aqui no nosso seminário, pudessem dar um alô, dizer de onde estão falando. Nós temos inscrições já confirmadas de São Francisco de Paula, de Canoas, de vários municípios, de Dois Irmãos, de vários municípios aqui do Rio Grande do Sul. Então, quem quiser dar um alô, dizer de que serviço, de que cidade está falando, a gente vai animar mais ainda esse seminário e esse debate, tá? Então, eu vou passar a palavra, elas agora vão fazer um bate-bola, né? A Susan e a Jéssica, e vão apresentar um pouco sobre psicoses, fenômeno de suicídio e depressão, conceitos, características e orientações para o manejo, para o acolhimento e o manejo nas portas de entrada de urgência e emergência. Eu vou estar controlando aqui a apresentação. Quando vocês quiserem, eu inicio a apresentação do PowerPoint. Eu estou também aqui coordenando os microfones, tá? A Ellen, da UPA Junção, a Ruana, de São José do Norte, a Aline, da UPA Junção, Ana Paula, UPA Areal de Pelotas. Nossa, já temos vários participantes aqui
no nosso chat. Bem-vindo a todos. CAPES de Porto Alegre, Alessandra aqui dos CAPES de Porto Alegre, Bianca da UPA Real. Nossa, tá uma delícia esse chat. Vamos então passando agora a palavra para a Jéssica e para a Susan, que vão ficar nesse bate-bola. Quando vocês quiserem, eu inicio também a apresentação do PowerPoint. Bastante gente da UPA Junção e da UPA Real, que coisa bem boa. Bem-vindos todos. Bom dia, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Então, eu sou a Susan, sou a psicóloga, que estou aqui hoje para dividir com vocês um pouquinho, né, da minha compreensão sobre os fenômenos psicológicos, né, os transtornos mentais também. E quero agradecer ao IB, também aqui a UPA, por ter nos acolhido com muito carinho, né, o pessoal aqui da equipe nos ajudou com toda a aparelhagem, e está muito legal. E como o como o William falou, a princípio seriam 10 pessoas mesmo, é verdade isso. E hoje eu estou vendo aqui praticamente 100 pessoas, né? Então tem um pouco de diferença aí no nosso público, mas quero que todos sejam bem-vindos, né? E que a gente possa aprender junto, porque esse assunto, como eu comentava agora com a Laila, que é enfermeira aqui da UPA, sobre a saúde mental, ele é novo, relativamente novo, porque o nosso estudo enquanto ciência, ele partiu mais de uma vertente física, biológica, né? A medicina veio compreendendo o ser humano, e só depois, então, se abriu um espaço aí para a psiquiatria, para a psicologia, que é relativamente recente, né? E quanto mais a gente puder conversar sobre isso, mais compreensão a gente tem, né? Que são fenômenos que diz respeito a nós mesmos, a nossa mente, ao nosso psíquico, a nossa saúde mental, né? Então, vamos conversar, gente. Que legal. Muito obrigada, tá? Vou passar para minha colega Jéssica poder se apresentar também. Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade por estar aqui, pelo convite, a recepção que tivemos. E a gente está aqui para poder passar um pouco da nossa experiência diária, né, de atendimentos do Hospital de São José do Norte, para poder trazer para vocês um pouco de cada caso e falar dessas experiências, que são experiências novas, ainda mais em tempos de pandemia, e poder esclarecer algumas dúvidas e compartilhar informações e também poder conversar um pouco mais sobre esses assuntos. Eu vou dar início, então, na conversa, primeiramente sobre o fenômeno da psicose, né? Esse fenômeno psíquico, para a gente entender um pouquinho mais o que acontece, né? Poder identificar sintomas, sinais daquela pessoa que chega e possivelmente ela está apresentando um episódio psicótico. Vamos passar o primeiro slide. Já vou botar a apresentação, só um momentinho. Tá. Apareceu para todos? Apareceu para todos? Sim. Então, tá bom. Uma boa apresentação para vocês. Então, a nossa apresentação, a nossa capa, né, que vai falar sobre o nosso seminário por inteiro, abordagem e manejo de crises na urgência e emergência, psicoses, tentativa de suicídio, depressões e síndromes cerebrais orgânicas. E eu e a Jéssica, mais especificamente, vamos falar sobre as psicoses, o comportamento suicida e as depressões. Então, aquele paciente que chega, né, na urgência e emergência,
dos nossos dispositivos, a gente vai observá-lo e o que acontece? Pode ser que a gente perceba que no discurso desse paciente, ele rompeu com a realidade. No caso, ele perde a noção da realidade, né? Ele vai avaliar, para ele, o mundo externo vai estar totalmente correspondendo ao mundo interno dele, ele não vai ter distinção do que ele pensa e do que está acontecendo fora dele, né? E a partir disso a gente pode suspeitar, então, construir uma hipótese de que está havendo um episódio psicótico com essa pessoa, né? Geralmente está relacionado com transtornos mentais, né? A psicose, como a esquizofrenia, a depressão grave, né? E a bipolaridade. Então, nesse discurso pode aparecer delírios, né? Que são fortes crenças que não são compartilhadas com outras pessoas. Então, nessa interação com a pessoa, é possível discriminar, né, durante a sua fala, se está havendo esse tipo de manifestação, né, essa indiscriminação, né? Aquele indivíduo fala sobre algo que não corresponde à realidade, que não corresponde ao que todos estão compartilhando entre si. Também pode haver alucinações, tanto auditiva quanto visuais, táteis e olfativas, né? A pessoa vai ver coisas que outras pessoas não estão vendo, vai ouvir coisas que não são compartilhadas também com as outras pessoas que estão junto a ela, pode sentir cheiros, pode ter sensações no seu corpo, né? Que não é possível perceber o que está provocando aquilo, né? Também a gente pode observar o pensamento dessa pessoa desorganizado, sem nexo, um comportamento anormal, uma postura estranha, movimentos corporais sem sentido e sintomas negativos, né, como a perda de energia, perda de iniciativa, o embotamento, aquela pessoa que está completamente paralisada, que não se movimenta, né, também pode ser um sinal de um evento psicótico. Eu gostaria de enfatizar que a gente não, numa emergência, a gente não está ali necessariamente para diagnosticar, e sim para identificar, para melhor atender, para melhor prestar uma assistência para esse paciente, né? Eu trouxe aqui também como um acréscimo a chamada psicose secundária, porque ela é mais provocada, no caso, por uso de substâncias ou por infecção orgânica, biológica, por intoxicação de medicações ou por algum trauma. Ela é contrária à psicose que se manifesta de forma psicogênica, né, sem um gatilho aparente, mas é mais por critério de curiosidade. Esse PowerPoint, Tarsila, não sei se a gente pode compartilhar depois com o pessoal, mas se for possível, a gente também pode passar. Se não tiver problema, a gente depois coloca dentro do portal do aluno como um material que fique para quem se inscreveu. Vocês acham que é bom isso? Eu acho interessante para quem tiver interesse, fica como um pequeno guia, né? De orientações. Então está combinado. Todos os que se inscreveram, além de depois terem acesso ao vídeo, também vai ser colocado no portal do aluno o PowerPoint para quem quiser acessar, tá bom? Bacana, obrigada. Pode passar, por favor. Então, eu trouxe um pouquinho, né, uma forma básica de um manejo inicial com aquele paciente que está demonstrando possivelmente apresentar um episódio psicótico, né? Então, chega um paciente mais agitado, desorganizado, às vezes um pouco agressivo, às vezes muito agressivo. E o que a gente pode tentar fazer, né, nesse caso? Em primeiro lugar, se apresentar para esse paciente, né? Dizer, eu sou Susan, sou psicóloga do Hospital aqui do Norte, estou aqui para te ajudar, né? Fazer uma apresentação
para que essa pessoa possa te conhecer minimamente. Se caso a pessoa estiver agitada, um pouco agressiva nas suas palavras, não precisa confrontar, né, esse comportamento e tentar manejar sempre com atitude tranquila. Manter esse paciente sob vigilância, né, para a sua própria segurança, para a segurança do próprio paciente e também da equipe, né? Sempre que possível ter um acompanhante, um familiar, um conhecido, uma pessoa responsável que possa ficar próximo, né? Retirar objetos de risco, né? Afastar objetos que possa colocar o paciente em risco ou a equipe em risco. Tentar conversar, contornar com voz baixa, né? Como havia dito, sem confrontar, sem levantar a voz, ter uma postura tranquila, né? Ter uma avaliação sensível para questões culturais, no sentido de que, se for possível saber se esse paciente tem uma crença, uma religião que gosta, que se identifica, né, da gente tentar conhecer isso para não ir contra, né, aquilo que a pessoa tem como sendo válido para si, né, isso vai facilitar. Eu não coloquei ali, mas uma outra questão que ajuda quando o paciente está agitado, está fora de si, e demonstrar, é apaziguar quando houver necessidades fisiológicas, se ele está com fome, se ele está com sede, quer ir no banheiro, da gente atender isso, né? Porque ajuda a tranquilizar e a demonstrar um acolhimento, né? Um suporte e um acolhimento. Coloquei ali quando existe a autoagressão e a heteroagressão, né? Que dependendo do grau, né, do nível dessa expressão, então pode ser necessária uma contenção mecânica, né, da equipe, a equipe que estiver na linha de frente, geralmente a enfermagem, né, vai então precisar abordar como uma contenção mecânica, que deve ter acessórios, né, próprios para isso, então não é feito de qualquer maneira, e somente quando necessário. E geralmente, então, acontece o encaminhamento para a internação hospitalar nesse caso, até que a pessoa possa se reorganizar e se sentir mais tranquila para tocar sua vida, né? E, claro, de praxe, para nós todos, profissionais, colegas da saúde, fazer o encaminhamento, então, porque geralmente chega na emergência, né, esse paciente, então, depois de ele estar um pouco mais estável, um pouco mais estabilizado, da gente poder fazer o encaminhamento desse paciente com o seu acompanhante, porque pode ser que o próprio paciente não tenha compreensão ali no momento, né, desse tipo de encaminhamento, da necessidade, dessa orientação, então a gente faz com o paciente e também faz com o acompanhante. Não sei, Jéssica, se tu quer falar um... Tá. Depois a Jéssica vai falar um pouco mais também sobre esse atendimento familiar, né, que é uma parte bastante social e que ela faz um trabalho super bacana aí nesse ponto. Pode deixar um pouquinho. Eu também queria colocar, assim, para os meus colegas, né, para vocês todos, uma compreensão mais psicológica desse fenômeno da psicose, porque nós temos as classificações psiquiátricas, né, bem delimitadas, né, nos CIDs, e só que o meu trabalho, ele passa por aí como complemento, né, aos colegas psiquiatras, médicos, mas eu trabalho com o sentido psicológico disso, né, que é a subjetividade daquela pessoa que está passando por isso. Então, a minha compreensão, diante de todo o estudo, do que eu venho estudando ainda, né, que a gente tem que seguir, é que quando uma pessoa apresenta um fenômeno psicótico, essa pessoa, ela tem uma grande dificuldade de lidar com a realidade, com a sua realidade. Então, alguns fatores da sua realidade ficaram insuportáveis de processar mentalmente, e essa mente, então, ela ultrapassa o seu limiar de processamento, né? Não sei se eu consigo ser clara para vocês, assim, mas a mente, ela sai fora de si porque não suporta mais
um quantum de estímulos, um quanto de experiências difíceis, um quanto de expectativas, de pressões, né? Agora a gente está passando por essa pandemia há tanto tempo. Pode ser que isso se torne para alguma pessoa algo insuportável e essa mente não suporte, não consiga processar. Então, pode acontecer um episódio psicótico, né? Pode ser provisório, ele pode ser mais curto, pode ser mais longo, enfim. Mas queria explicar, assim, que a gente tem um limite mental de suportar as coisas. Então, é até meio chocante, por um lado, mas qualquer um de nós pode passar por um episódio assim, né? Então, eu falo no sentido da gente ter essa empatia, porque não é só nos transtornos, né, como a esquizofrenia, que pode surgir, então, o fenômeno da psicose. Acho que relacionado a isso, né, falei um pouco, depois nas perguntas, se der, a gente vai explanando um pouco mais. As perguntas vão ficar para o final, né? E o slide, então, vai ser disponibilizado. Susan, vocês preferem que as perguntas fiquem para o final, ou de repente, se alguém tiver alguma questão durante a fala de vocês, a gente abre também para a pessoa fazer? Como vocês preferirem. Eu fico confortável de qualquer forma, então se alguém tiver dúvidas, eu já posso conversar sobre, eu não tem problema para mim. Então, eu vou pedir licença, porque a gente tem algumas pessoas com a mão erguida. Eu não sei se a Carmen Bastos ergueu a mão porque tem alguma questão, algum comentário. Deixa eu ver aqui se alguém mais tem a mão levantada aqui. A Carmen, a Claudemir e Fabiane. Às vezes a pessoa levanta a mão para dar uma banada, mas às vezes é para fazer uma pergunta. Ó, Fabiane Rodrigues levantou e já baixou. Carmen Bastos, tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer? Gostaria de fazer alguma colocação? Então eu vou baixar aqui a mão dela. Claudemir, tem uma mão levantada aqui. Claudemir, tem alguma colocação para fazer, alguma pergunta, algum comentário? O chat também está aberto, viu? Por enquanto, a Susan tratou do primeiro tema, que foi o tema das psicoses. Ainda existem outros temas que vão ser tratados. Fabiane Moura, tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer? Gente, maravilhoso, nós temos 89 links logados aqui na nossa apresentação. Todos são bem-vindos. Aqui, olha aqui, ó, pessoal, nós temos, além de mais pessoas, Caroline, Andréia, Thaís, Carolina, Daiane, da UPA Junção de Rio Grande Douglas. Nós estamos também da UPA Areal. O Marcelo é da Junção. Tem a Alessandra do CAPS Porto Alegre, a Bianca da UPA Areal, a Janaíne Gonçalves da UPA Areal também, residente em saúde mental coletiva em São Lourenço do Sul, a Yolanda, Daniela da UPA Junção, Daniele de São José do Norte, Cristiana da UPA Junção, Marta e Claudemir, da UPA Junção, todos muito bem-vindos. Como nós temos 88 participantes, tá bom? Tem 88 links. Pessoal, vamos participar, trazer as próprias experiências, trazer questionamentos, porque é um assunto extremamente rico. Vou passar, então, de volta para o bate-bola da Jéssica e da Susan. Então, como não tem nenhuma questão ainda sobre o primeiro tema, vamos para o segundo tema, então, que é sobre as depressões, né? Fenômeno da depressão. Eu trouxe também alguns sinais e sintomas, né? Uma caracterização
daquela pessoa que vai chegar para nós e pode estar apresentando algum tipo de depressão, né, seja leve, moderado, grave, para que a gente possa minimamente identificar, né, pessoal, não é para diagnosticar, né, isso vai ser feito depois, quando for feito encaminhamento para o especialista, não é diagnóstico, é para a gente poder ter uma sensibilidade e talvez levantar essa hipótese, olha, pode ser que essa pessoa esteja passando por depressão, né, por causa desses sinais que ela está mostrando. Então, o que a gente vai perceber, né? Vai mudar o humor dessa pessoa, ela vai apresentar tristeza, diminuição do prazer, diminuição do interesse em suas atividades e também pode apresentar ansiedade. Com relação ao pensamento dessa pessoa, ela vai estar bastante autocrítica, né? Vai estar se recriminando, se culpando, né? Vai apresentar desesperança quanto à vida, de que não tem saída para ela, de que nada dá certo, de que não tem jeito, de que ela não consegue resolver. Diminuição da sua própria concentração e velocidade do seu raciocínio, né? Não consegue estudar, não consegue fazer suas atividades da casa, e também pode ter ideação suicida. Quanto ao físico, essa pessoa pode apresentar diminuição da energia, fadiga, né, aquele cansaço, dores no corpo, alterações nos hábitos alimentares e também do sono, né, e diminuição da sua libido. E na interação social, então, a pessoa vai demonstrar insatisfação nas relações que ela se sentia bem, não está mais tendo satisfação, né? Sentimento de solidão, de estar isolada, e não tem vontade ou força para interagir, né? Que muitas vezes não é falta de vontade, é que a pessoa realmente não tem condições, não tem força para buscar essa interação social, esse contato. Também coloquei a título de curiosidade a manifestação por mais de 2 semanas, que é para a gente ficar mais atento, né? A duração desses sinais. E fiquei pensando também, mais voltado para a urgência, né, como isso pode aparecer nos nossos dispositivos. Às vezes, aquela pessoa que não sai da cama, né, o familiar traz, porque acha estranho, porque já está 1 semana na cama e não levanta, não faz a higiene, né, ou está apresentando ansiedade, está inquieta, e aí não sabe bem o que é. Pode ser depressão também, tá, gente? Pode ser muitas coisas, mas inclusive a depressão. Então, é só para a gente ter um pequeno aporte, assim, para poder olhar o nosso paciente e poder tentar ter uma compreensão, né, do que se passa com ele. Agora eu vou falar um pouquinho, então, do manejo inicial, né, quando existe uma hipótese de depressão. Oferecer uma escuta que leve em conta a pessoa, não somente a doença, né, fazer um acolhimento daquela pessoa como um todo. Coisas mais básicas, como abster-se de julgamentos, né, daquela história pessoal, assegurar a privacidade para que aquela pessoa se sinta mais segura, né, mais tranquila de se abrir. Quando percebido esses sinais e esses sintomas, a gente pode, inclusive, verbalizar que existe uma possibilidade de que seja depressão, né? Mas colocar sempre como possibilidade, porque a gente não está fazendo diagnóstico, a gente quer mesmo é ajudar e encaminhar, né, para o local, então, mais adequado para fazer a avaliação. Averiguar o suporte social, geralmente nesse momento, geralmente não, sempre nesse momento, eu conto muito com a Jéssica, né, que é ela que nos ajuda nesse ponto. Também coloquei a avaliação sensível para questões culturais, porque cada um tem a sua maneira de viver, cada um tem o seu modo de ser, né? Então, depois de tudo isso, fazer aquele encaminhamento. Se a gente está numa urgência, numa emergência, a gente precisa encaminhar para seguir o acompanhamento para essa pessoa não ficar desassistida, né?
E, de novo, aqui na questão da depressão, eu gostaria de expor o sentido psicológico, né? A compreensão psicodinâmica, então, que eu entendo, que eu compreendo e que eu percebo nos meus atendimentos, no sentido psicológico do que acontece com a subjetividade daquele sujeito que está me mostrando esses sintomas e esses sinais depressivos, e às vezes já com o diagnóstico fechado, porque eu trabalho no Hospital Geral de São José do Norte, no Hospital Municipal, e trabalho na equipe multidisciplinar com psiquiatra, né, que é o Dr. Adib. Então muitas vezes ele já fecha diagnóstico e já passa que realmente é depressão maior, né, recorrente. E o que eu, enquanto psicóloga, que vou olhar então para essa vertente psicológica do fenômeno, o que eu percebo, geralmente, né, que essa pessoa que apresenta depressão, muitos fatores a levaram a abrir mão da sua própria verdade, da sua própria vontade, do seu próprio desejo. Então, essa pessoa, ela se perdeu, ela se desencontrou de quem ela é, por muitos fatores, né? Que aí a gente vai ter que conversar e vai ter que identificar para tentar fazer uma reconexão dessa pessoa consigo mesma. Então, nesses fatores, uma coisa que eu e a Jéssica, a gente conversa bastante. Agora, no período de pandemia, isso tende a acontecer porque afetou bastante o lado socioeconômico, né, de muita gente, o que causa muitos transtornos, né, e impede muita gente de seguir minimamente com a sua vida organizada. Então, a pessoa se vê muito frustrada, né, nesse sentido, assim, e vai inibindo o seu afeto, vai inibindo o seu humor, porque na depressão, geralmente a pessoa se mostra embotada, né, ela acaba indo para dentro de si mesma, né, porque meio que desconecta de algo, né. O que é esse algo? Esse algo é o que a gente vai buscar, é o que a gente vai ajudar ela a encontrar novamente, porque geralmente aparece um discurso de que não tem mais sentido, de que as coisas não me dão mais prazer, eu nem sei mais quem eu sou, não sei mais do que eu gosto, porque aconteceram atravessamentos, né, nesse psicológico, em que a pessoa, ao lidar com isso, não teve condições, por muitas questões, por questões socioeconômicas, por questões emocionais, por estresse, por pressão social, por perda de emprego, por rompimento de relacionamento, por perda de familiar, de pessoa próxima, né? Então há uma desconexão desse sujeito, desse psíquico, dessa subjetividade com aquilo que lhe traz satisfação, com aquilo que lhe dá sentido. Em algum momento isso se rompe e aí se instala uma depressão. Entre outros motivos, tá, pessoal? Mas isso é o que eu mais percebo na minha prática, tá? Que houve uma perda aí de sentido, de significado, onde essa pessoa deixou de assumir, hoje se fala muito nisso, deixou de assumir o seu empoderamento, né? De poder se posicionar com aquilo que faz sentido para ela, né? De poder viver num meio social da maneira que mais lhe apraz, que mais lhe satisfaz, que mais lhe deixa feliz, né, com aquela sensação de contentamento. Então, queria trazer um pouco disso, porque é bem na minha área, assim, né, hoje a gente está falando, a gente está se propondo a falar em equipe multidisciplinar, porque estou eu aqui como psicóloga, tenho a minha colega que é assistente social, e tenho o doutor Coronel, que depois vai nos falar no sentido psiquiátrico, né. Então, queria trazer realmente a minha visão para tentar contribuir um pouquinho, assim, com a compreensão dos fenômenos psíquicos.
Não sei se vai aparecer perguntas, Tarsila. Ainda Agora, não temos perguntas, pessoal. Vocês podem levantar a mão, tem um íconezinho ali embaixo para quem quiser fazer perguntas de forma verbal, tá? Mas assim, queria salientar aqui, tá? Que nós temos aqui também assistindo o pessoal de São José do Norte, de Canoas, a Regiane da UPA Boqueirão, a Késia Arantes, que é lá do Tocantins, do Hospital Regional de Pedro Afonso, a Cláudia, que escreve em nome de toda a equipe da ESF Barrinha de São Lourenço do Sul, que com um link estão participando a Ariane, a Cláudia, o Denis, a Gabriela, a Lia, a Andréia, a Mara e a Michele. Bem-vindos todos aqui. A Pâmela, também da UPA Junção, e a Débora, do Hospital de São José do Norte. Eu queria, não sei, de repente dar uma provocada, até porque eu acho que a gente poderia aproveitar bastante a fala da Susan e também a presença da Jéssica, porque a Susan trouxe o problema da pandemia como um agravante. Primeiro, ela traz a questão das psicoses, em que há uma ruptura com a realidade, e muitas vezes essa ruptura também tem a ver com uma dificuldade de lidar com uma realidade que sobrecarrega, né? E que não é mais possível, vamos dizer assim, filtrar, digerir, né, as questões que estão vindo da realidade, e há uma ruptura com a realidade, de forma que a pessoa, enfim, vai ver aquilo, vai lidar com uma realidade que é a sua realidade, que não condiz com a nossa, né? E aí você tem uma situação em que nós estamos vivendo já 1 ano e meio numa pandemia, né? Depois você fala, né, da depressão. A gente tem perdas, e mais do que as perdas, a gente tem expectativas de perda. Todo o tempo, né, o medo de que nos atinja. Para quem foi atingido, né, nas suas vidas, nas suas famílias, no seu círculo de conhecidos, a expectativa de que seja atingido de uma forma mais violenta ainda do que foi, não é? Como isso pode ser trabalhado, e eu queria ouvir um pouquinho da Jéssica também, na medida em que, bom, você teve uma restrição no acesso a vários serviços, não ao hospital. Os serviços de saúde continuaram funcionando, as portas continuaram abertas, das UPAs, das ESFs, não é? De todos os serviços. Mas vários outros serviços se perdeu. Por exemplo, a gente sabe que na assistência social a gente teve uma perda de algumas... a gente teve perda de serviços, de redução dos serviços em função da pandemia. E várias outras situações em que talvez a rede tenha sido prejudicada na sua capacidade de dar conta das demandas que vieram. Não sei como é que vocês sentiram isso aí em São José do Norte, e se os colegas de outros serviços sentiram isso, poderiam colocar no chat ou pedir para falar também, compartilhar conosco. Bom, Tarsila, nossa cidade é uma cidade bem pequena, né? Que acaba que todos nós, de alguma forma, em algum momento, conhecemos uns aos outros. E como a Susan trouxe anteriormente sobre depressão, a gente atende muitos casos sociais em relação ao desemprego, que com isso acarreta outros tipos de fatores, como preocupação, né, como sustentar suas famílias, como dar seguimento a vida que teria que estar normal, mas que em relação à pandemia, muitas pessoas
perderam seus empregos, muitas empresas fecharam. Então, quando chega até nós, pacientes, e eu gosto sempre de deixar bem claro, tanto para o familiar quanto para o paciente, que a gente não atende somente o paciente, né? A gente tenta fazer o acolhimento com toda a família, a gente tenta entender o contexto familiar, o que está se passando, o que houve, para tentar buscar ajuda, para tentar encaminhar para a rede, para que eles possam ter que eles possam ter um retorno, que possam seguir. A gente trabalha muito com a rede do município, porque o hospital é somente uma porta de entrada no qual o paciente chega e é acolhido por nós. Em alguns momentos, ele interna, nisso a gente consegue ajudar ele de alguma forma um pouco melhor, porque a gente consegue acompanhar ele diariamente durante as visitas diárias que é feita. Mas quando o paciente quando não há necessidade de internar, a gente sempre encaminha o paciente para o CRAS, CREAS, dependendo da situação, para que o município, para que a rede possa dar continuidade àquele atendimento, no qual foi feito daquele primeiro momento. O hospital é uma porta de entrada muito ampla, então toda vez que eles sentem a necessidade de serem acolhidos ou precisam de alguma coisa, eles sempre procuram, eles vão até nós. E aí lá a gente consegue distribuir e tentar encaminhar, né, para todos, para que eles possam ter um auxílio, para que eles possam ter uma esperança de que as coisas vão ficar bem, que a gente vai tentar dar um jeito. A gente sempre conversa muito que a gente faz o que a gente pode e às vezes até o que a gente não pode. A gente se comove muito, né, com situações. E a gente entende que essa pandemia nos causou medo, porque a gente não sabia como lidar e até hoje a gente não sabe muito, porque é tudo muito novo. E ao mesmo tempo com essas perdas que teve de empregos e empresas fechando, e a gente se preocupa muito com isso, porque a gente tenta sempre acolher de uma forma com que eles se sintam bem, né? Se sintam acolhidos e pensam, não, tem alguém por nós, porque chega um ponto que eles perdem total a desesperança, que eles não entendem mais o motivo por qual eles estão ali, porque eles têm famílias para sustentar, têm filhos menores, enfim, com tudo que a pandemia nos trouxe. É um aprendizado diário. Quando a gente acha que a gente passou por tudo e viu de tudo, vem uma outra situação que nos comove, nos desafia, né? Porque é desafiador isso, tu tentar inserir um familiar na vida do paciente, tentar trazer com que ele participe da sua internação e também a parte social muito entender o contexto familiar. Por que isso se perdeu? O que houve? O que aconteceu? O que houve lá no início? E aí, como eu falei anteriormente, quando o paciente interna, a gente consegue ter um pouco melhor essa visão, né, do contexto familiar, do que vem acontecendo ao passar dos anos. E eu conto muito com a Susan, porque toda vez que chega algum paciente no pronto-socorro, eu sempre, por mais que seja uma questão mais social, eu sempre convido ela para ir atender junto comigo, porque nós as duas temos uma visão mais ampla do que está acontecendo, e aí ela consegue tomar conta do paciente, e eu já consigo tomar conta do familiar para entender o contexto social, o contexto familiar, o que vem acontecendo, até mesmo fazer o fortalecimento da família, né? Porque existe familiares resistentes àquele atendimento que está sendo prestado ao paciente, muitas vezes eles não entendem, muitas vezes eles acham que é um pouco de frescura, que é um pouco de bobagem, e a gente tenta explicar melhor, né? E aí que vem o atendimento social para a família também. Em muitos casos, que chegam pessoas sem acompanhante, a gente conta muito com o apoio da Brigada Militar, Polícia Civil, com os SF,
para a gente poder encontrar os familiares, porque acontece muito do paciente precisar de internação, ele precisa de um acompanhante, a família precisa ser notificada, né, sobre o que está acontecendo, precisa ter noção do caso. E às vezes é umas coisas que não são tão graves, mas se não for tratado, pode ser que se agrave. E como tem as tentativas de suicídio, que são coisas que são decorrentes, e vem de uma depressão leve, que não é tratada, o familiar em casa tem um outro olhar, e aí vai se agravando, e aí chega, às vezes, até nas tentativas mesmo de suicídio, né? Por medicação ou mutilação. Que é a continuação dessa fala, né? Vocês querem que eu já passe para a próxima lâmina? Pode ser. Tá ótimo. Tá, eu vou passar para a Susan, então, que eu me empolguei falando. Eu não queria falar, mas acabei me empolgando. E aí depois eu concluo, então. Tá bem, Tarsila? Mas pode se empolgar falando. É a melhor coisa que a gente se empolgue falando. Dando continuidade, então, agora eu vou falar um pouquinho do comportamento suicida, né? Trouxe de uma forma mais completa, não somente a tentativa, porque até chegar numa tentativa, né? A gente poder pensar em que alguém chega num ponto de querer tirar a própria vida, para isso teve um longo caminho, tiveram vários acontecimentos, né? Tiveram situações complexas, até que alguém pense em fazer isso com a própria vida. Então, é um fenômeno multidimensional, né? Tem presença de elementos biológicos, psicológicos, interpessoais, sociológicos, culturais e existenciais, que, como a gente já está conversando, a pandemia mexeu bastante com isso, né? Eu trouxe um dado científico para a gente ter um pouco, né, poder visualizar melhor. Acontece um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Então, enquanto a gente está aqui conversando, está acontecendo suicídios, né, com bastante frequência. E acontece uma tentativa a cada 3 segundos, né, que não se finda na morte dessa pessoa, mas que ela acaba atentando contra a própria vida. Então, a gente vê que é um fenômeno alarmante, preocupante, que a gente precisa sentar, precisa conversar, precisa falar disso, né, para a gente buscar a compreensão. Porque eu escuto muito, né, eu não sei o que eu vou falar para essa pessoa, né, a gente pode primeiro escutar o que está acontecendo com ela, deixa ela falar primeiro, né, e nesse falar, a gente vai se envolver, né, eu sei que é difícil, a gente está aprendendo ainda muito sobre isso, porque a gente vai se identificar com o sofrimento do outro, então isso vai mexer com a gente, às vezes a gente resiste, né, a se envolver porque mexe internamente com quem está próximo a alguém com sofrimento psíquico. Vamos passar para a próxima, para falar um pouquinho, então, sobre o manejo inicial, né, na pessoa com comportamento suicida, principalmente aquela pessoa que já fez uma tentativa, né. Então, de novo, a gente vai se apresentar para essa pessoa, né, e sempre que possível, conversar com ela diretamente, né, se ela tiver em condições, pode chegar, pode conversar, pode perguntar o que aconteceu. Caso ela não se esclareça tão bem, pode perguntar diretamente. Por esse contexto, está me parecendo que tu pode ter tentado tirar a tua própria vida, e eu queria te perguntar se tu já pensou em fazer isso, se tu realmente fez isso, tentou fazer isso. A gente pode perguntar diretamente, porque fica um tabu de que não se pode falar sobre suicídio, porque vai incentivar, vai estimular, e muito pelo contrário, né? A pessoa perceber que tem um outro que suporta falar disso, que consegue falar e que quer saber, que tem interesse, isso alivia, né? Traz um alívio, abre espaço, né, para falar do sofrimento, porque socialmente a nossa sociedade ela não valoriza, não estimula que se tenham espaços
para falar de sofrimento, né? A gente acaba valorizando, estimulando sempre a felicidade, as redes sociais, o sorriso, a alegria, as conquistas. Só que o ser humano sofre também. E às vezes não tem espaço para falar disso, né? E acontece então de que, bom, se eu não estou feliz, não estou me sentindo feliz, não estou me sentindo bem e não posso falar, eu posso pensar em tirar minha vida, né? Porque não tem espaço para pessoa triste, né? No meio social. E somos todos nós, enquanto sociedade, né? Que podemos ir abrindo esse espaço, conversando uns com os outros e podendo falar que não está bem, né? E ver isso como natural, como uma das nossas faces humanas, né? Quanto mais espaço, mais alívio. Quanto mais a gente pode falar, mais alívio. Vamos seguir ali, eu estou na letra C, né? Então, depois de conversar não, junto, né, com tudo isso, então, fala sobre privacidade, sempre que possível, né, porque eu sei que na emergência isso é extremamente difícil e eu entendo mesmo. Quando tiver serviço psicossocial, poder contar com esse serviço, né, os colegas da linha de frente, os técnicos de enfermagem, né, os enfermeiros, quando tiver essa oportunidade, então, fazer essa complementação entre as equipes, né, isso é bem importante. A letra D é uma das coisas que eu acho bem de grande peso, assim. Abordar, perceber esse comportamento suicida como uma comunicação, porque muitas vezes, tanto familiares, como a Jéssica nos trouxe, e a gente vê isso, quanto até mesmo alguns colegas, né, às vezes, de forma até reflexiva, ficam pensando se não é para chamar atenção, né, que aquela pessoa tentou contra a própria vida, porque às vezes é com medicação, só que numa dose extremamente baixa, que não vai causar um risco à vida, e fica se perguntando, acho que fez para chamar atenção. E o que eu percebo na minha prática? Sim, fez para chamar atenção, mas é para a atenção de que existe um sofrimento, e essa pessoa não consegue verbalizar esse sofrimento. É um sofrimento tal que tu não fala dele, que tu atua, que tu atenta contra a tua própria vida para mostrar para alguém, eu não tô legal. E imagina tu não conseguir apenas dizer isso, né? Tu ter que fazer algo em que tu corre um risco de realmente perder a tua vida para poder comunicar para alguém, para o teu contexto, que tu não tá bem. Né? Então, sempre ver essa tentativa, essa ideação, como alguém que está comunicando, eu não tô bem, não sei lidar com isso, tá difícil, então, se tu puder me ajudar, eu quero contar com a tua ajuda. É mais ou menos isso, né, que está sendo transmitido nesse momento de ideação, nesse momento de tentativa de suicídio. Então, para a gente ir abrindo espaço dentro da gente para uma sensibilidade, assim, nesse sentido da saúde mental, porque eu entendo perfeitamente, assim, os colegas, principalmente da enfermagem, técnicos, enfermeiros, que na hora da urgência, da emergência, às vezes não dá para pensar. E eu sei que é difícil mesmo. Mas sempre que der, sempre que for possível e puder considerar, então vai ser importante e vai ajudar esse paciente também, né? E quando tiver, então, o serviço psicossocial, contar com a nossa ajuda também. Então, sempre que possível, orientar essa pessoa quanto à existência de alternativas para a solução dos problemas, porque essa pessoa que tentou suicídio, ela acha que só isso que vai resolver, ela está com uma visão afunilada, né? Ela só vê essa saída para os seus problemas. Em meio a alguma conversa, alguma orientação, dá para dizer que a equipe de saúde está aqui para tentar outras soluções, para ajudar essa pessoa a encontrar outras soluções para os seus problemas, outras formas de alívio e de solução, e que não tem somente essa que ela está pensando, né?
Então, junto a Jéssica, então, averiguar suporte social. Essa pessoa não deve ficar sozinha nesse momento de crise, né? Ela precisa de alguém. E fazer o encaminhamento adequado, então, para o especialista e acompanhamento para tratamento. Depois a Jéssica também vai falar um pouco sobre o acompanhante, né? Porque sempre que é possível dar uma atenção para esse acompanhante também vai ajudar. Também vai ser uma forma de oferecer suporte, porque também machuca, também judia, também cansa aquela pessoa que cuida, aquela pessoa que acompanha, aquela pessoa que tem um afeto, né, por essa outra pessoa que está apresentando a manifestação do suicídio. Acho que um pouquinho, uma pincelada seria isso, assim, sobre o comportamento suicida. Eu trouxe mais... Não sei se tem alguma pergunta, eu trouxe mais 2 lâminas. Eu posso seguir. Se teria alguma questão, pergunta? Com licença. Cena, se pudesse identificar de onde está falando, seria bom. Ele ou ela pergunta: gostaria de saber a respeito da contenção mecânica inicialmente, quando o paciente chega na unidade com agitação motora e agressiva. Qual a conduta? UPA Junção, enfermeira Juliana Sena. Então, a enfermeira Juliana Sena pergunta sobre isso, sobre a questão da contenção mecânica. Quando o paciente chega na unidade com agitação motora e agressiva, qual a conduta? É uma situação complicada e que gera divergência, diz ela. Sim, realmente. Como é que é o nome dela? Juliana. Juliana Sena. Então, Juliana, gera divergência, sim. O que nós usamos para avaliar é sempre a segurança do paciente ou da equipe né? Então, se ele está agitado, ele pode machucar a si mesmo e também pode machucar alguém da equipe, né? Então, dentro dessa avaliação entre equipe, onde a gente conclui que ele vai se machucar, né? Então, a gente opta pela contenção mecânica para fazer medicação, que dessa forma o paciente já vai se acalmando. Então, a contenção ela é pontual, até que ele não demonstre risco a si mesmo ou à equipe, né? E também deve haver material próprio para isso, tá, pessoal? Não é com qualquer coisa que se faz uma contenção, né? Nós temos material próprio, são faixas acolchoadas, tá? Onde às vezes deixa mais contido o peito com uma almofada própria para isso. Então não é uma corda, não é um cordão, são faixas acolchoadas com almofada e, claro, com supervisão da equipe, né? Porque no momento em que o paciente deita, que ele foi contido, a equipe também vai estar próxima. Eu vou passar para a Jéssica complementar, tá? Mas com o paciente seria isso, se ele oferece risco para si, a gente precisa cuidar dele. É o nosso papel. E a gente sempre gosta de deixar o familiar sempre consciente de qualquer tipo de conduta que a equipe de enfermagem tenha. Porque a gente entende que é assustador. Tu ligar para um familiar ligar para um familiar e aí ele chegar e se deparar com o paciente contido. E muitas vezes eles não têm essa real noção que aquilo é para o bem dele, que é para o bem mesmo até do próprio acompanhante. E acontece esses casos de eles pensar, o que vocês estão fazendo com meu filho, ou com meu pai, ou com a minha mãe, vocês vão machucar eles. E não, a gente sempre tenta conversar, a gente da equipe, como a nossa sala fica bem próximo, né, fica junto ao posto da saúde mental, naquele momento, se for possível, a gente já tenta tirar o familiar do leito para que a enfermagem possa fazer um serviço completo e com calma.
gente entende a preocupação do familiar, só que a gente também entende que nós, quanto equipe, precisamos agir de forma correta e para evitar qualquer tipo de danos, né? Porque um paciente agressivo em surto, ele pode se machucar, ele pode machucar o familiar, ele pode machucar a equipe, e como a Susan disse, essa contenção é apenas por um período. Ele vai ser medicado, ele já vai se acalmando, já vai organizando seus pensamentos, e nas próximas horas as contenções já são retiradas. Quando o paciente é contido, ele não vai ficar durante todos os dias de internação contido. É algo momentâneo, até mesmo para ele se acalmar e conseguir se organizar e que possa ter uma conversa, que possa ter um entendimento do que aconteceu com ele também. E isso a gente sempre procura fazer. Conversar com ele, tu tá contido porque aconteceu isso e aquilo, a gente está tentando te proteger os enfermeiros, os técnicos, teu familiar está aqui, ele está pertinho de ti, isso vai ser melhor para ti nesse momento, daqui a pouco a gente já vai tirar essas contenção e tudo vai ficar bem. Porque às vezes pode acontecer, eu acho muito ruim, né, tu tomar uma conduta assim sem que tu passe pro familiar. Esse familiar tá ali, ele merece um esclarecimento, ele merece um atendimento também do que Desculpa, pessoal, estava com o microfone aberto aqui. Tudo bom? Mas eu queria aproveitar a oportunidade, tá, para dizer que entrou na sala aqui o nosso próximo palestrante, Dr. Luiz Carlos de Lafonte Coronel, né? E para dar as boas-vindas para ele. Tá, está conseguindo me ouvir, doutor Coronel? Alô, doutor Coronel, está nos ouvindo? Daqui a pouquinho a gente chama ele novamente. Podem continuar, meninas. Acho que deve estar com alguma questão de som ali. Tem um outro comentário aqui no chat, a Estela. Doutor Coronel, bem-vindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo perfeitamente. Nós estamos aqui com a psicóloga Susan e com a assistente social Jéssica fazendo a apresentação. Elas já falaram algo sobre as psicoses, abordagem, manejo. Como é que... Deixa eu abrir aqui, doutor Coronel. Como é que tá, doutor Coronel? Quanto tempo? Pois é, não com saudade estamos me ouvindo bem, doutor Coronel. O que há? Vamos ver. Eu também, é muito bom vê-lo. E agora, me viste? Muito bom. Da mesma forma, Tarsila. Quanto tempo? Muito bom. Da Nós mesma estamos forma. aqui, viu, doutor Coronel? Estamos aqui com participantes de todo o estado do Rio Grande do Sul, dos nossos serviços aqui do IB Saúde. A Jéssica é assistente social do Hospital Municipal de São José do Norte, a Susan, psicóloga do Hospital de São José do Norte, e estão, a partir da experiência delas e das especializações que elas já fizeram, apresentando um pouco sobre o que são características das psicoses, como elas se apresentam na porta de entrada dos serviços de urgência e emergência, também das depressões, estavam abordando agora as tentativas de suicídio, e como é o manejo não somente do paciente, mas como você também precisa abordar as famílias e as redes de apoio, como trabalhar essas questões no cotidiano dos serviços, né? Susan, eu não sei como é que está seu horário, doutor Coronel. Quanto tempo o senhor tem para ficar conosco aqui hoje? Deixa eu ver. Doutor Coronel, está me ouvindo?
Está com alguma questão de link. Oi, doutor Coronel. Muito bom. Tá? Eu não sei como é que está seu tempo, se o senhor gostaria de fazer a sua fala agora, para depois. Eu estou te ouvindo. Não sei se o senhor gostaria. Eu não sei se o senhor gostaria de falar agora, fazer agora a sua fala em função da sua agenda. Oi? Pode ser. Fica a critério de você. Estou à disposição. Eu acho que o senhor está com com um pouco de falha na conexão. Susan e Jéssica, o que vocês acham que o doutor Coronel faz a fala dele agora e depois nós encerramos com continuação da fala de vocês? Alô, Susan? Oi, Tarsila. Vocês estão nos ouvindo? Nós estamos quase concluindo. A gente poderia concluir rapidamente para passar para o doutor Coronel. Tá ótimo. Aí eu aproveito, então, só leio aqui, eu estava lendo a comentário da Estela. E se tratando da abordagem de contenção em via pública, inclusive, doutor Coronel, também com as perguntas que os colegas estão fazendo no chat, se o senhor também quiser dar a sua contribuição e nos ajudar aí a pensar, porque são perguntas bastante importantes para quem trabalha e para quem lida com essa abordagem. A gente, por exemplo, está falando aqui, nós temos a equipe da SAMU de São Francisco de Paula, que fazem as abordagens, inclusive, em vias públicas, etc., e que talvez também, né, fazem com que algumas dessas questões sejam bastante apropriadas, né, para quem está trabalhando lá na ponta. Então, a Estela pergunta, se tratando dessa abordagem de contenção em via pública, quando há negação do paciente e ele está em alto nível de agressividade, qual seria a melhor abordagem? Então, assim, eu vou convidar então as meninas a seguir o que estão falando, mas considerando também essa pergunta, essa colocação da Estela, que é de onde, Estela? Seria bom você colocar de onde você é ali no chat, para nos ajudar a nos localizar também. São José do Norte. Então tá, passando de novo a palavra para a Susan e para a Jéssica. A Estela é nossa colega, é do SAMU de São José do Norte. Nós vamos ficar devendo um pouco a resposta dessa pergunta, porque a nossa abordagem é dentro da instituição. Mas o que eu pensei enquanto profissional, né, na tentativa de medicar essa pessoa, né, para não deixar ela correndo risco. Então, eu pensei na contenção pelos próprios profissionais até que se consiga medicar, né, e ter um certo manejo, um certo controle. Mas eu até conto com o complemento do Dr. Coronel nesse sentido. Gostaria que eu aumentasse alguma coisa? Se puder nos ajudar, coisa? Vai ser importante. Sempre, né, doutor Coronel, surge essa questão das contenções, porque é um tema bastante controverso, né? Olha, eu vou te dizer que é espinhoso o tema, mas quero cumprimentar pela live que vocês estão fazendo, muito oportuna. É uma área importante, determinante na saúde mental coletiva, o atendimento das urgências e emergências. Doutor Coronel, a sua conexão está falhando bastante. Eu não sei se o senhor está longe do local.
e tem poucos treinamentos adequados. Né? Doutor Coronel? Sobre o assunto. Doutor Coronel? A sua conexão está falhando bastante. A gente está ouvindo o senhor com um pouco de dificuldade, doutor Coronel. Eu acho que é sabotagem. Tá ok, então vamos seguir. Vamos seguir, então. Pode seguir, doutor Coronel. A gente vai escutar da melhor maneira possível. Pode seguir. Alô? Pode seguir, Voltou? doutor Coronel. Pode seguir, Sim. por favor. Sim. Estão me ouvindo? Sim, doutor Coronel. Um pouco cortado, mas Eu estamos. não vou ver o que eu consigo fazer. Bom. Tá ok. Estão me ouvindo? Sim, doutor Coronel, por favor, pode falar. Tá ótimo. Bom, a primeira... hoje, cerca de 70%. Conexão do doutor Coronel caiu, viu, gente? Vamos ver como é que ele consegue retornar. Meninas, então eu vou colocar de novo na apresentação enquanto o doutor Coronel tenta retornar, tá? Pode ser? Pode ser. Inclusive eu estava pensando, né, que essas questões em que a gente ainda não tem como se embasar tanto, são tão importantes, né, até para a gente pensar sobre e aprender sobre isso. Né? Se a gente ainda não tem uma resposta concreta, a gente vai construir junto, né, como colegas, como profissionais, e a gente vai buscar a partir daqui também, né. Então, depois, se o doutor conseguir contribuir um pouco mais, né. Vamos fazer o seguinte, ele entrando novamente, vamos ver como é que está a conexão dele, mas sigam então a fala de vocês, por favor. Eu trouxe alguns fatores de risco para o comportamento suicida para a gente ter uma ideia mais clara, assim, né, de como manejar, né, com essas pessoas. O principal fator de risco é saber se já teve alguma tentativa prévia, isso é fundamental. Se a pessoa já teve uma tentativa prévia, ela tem 50% de chances de tentar novamente, então é o principal fator de risco. É uma questão super importante, né, na conversa com o paciente ou familiar, se possível, procurar saber sobre, né. Então, depois vem a presença de transtornos mentais, principalmente a depressão, uso de substâncias psicoativas, né, que vão influenciar completamente o psicológico da pessoa. Fatores demográficos, como o sexo masculino tem mais chance, o sexo masculino tem mais chances de ter êxito na sua tentativa, mas as mulheres tentam mais, só que os homens têm mais êxito pela força física, né, porque a forma de tentar deles é mais agressiva do que das mulheres. Estar desempregado, estar aposentado, né, isso aí mexe muito com a identidade, com a frustração das pessoas. Ser solteiro, porque a pessoa não tem tanta rede, né, familiar e social, ou separado também. Ser migrante, vir de outros locais, e se sentir sozinho, né? E viver em ambiente com violência familiar e comunitária também é fator de risco.
fatores psicoemocionais como perdas recentes, dinâmica familiar conturbada, datas importantes, são coisas que mexem muito com as pessoas e pode se tornar um fator de risco. E também doenças orgânicas incapacitantes, né? Dor crônica, lesões desfigurantes, neoplasias malignas, né? São fatores bastante impactantes para o psicológico humano. E, em contrapartida, trouxe alguns fatores de proteção para a gente poder pensar também. Vamos passar aqui. Fatores de proteção. Sim, é que eu estou acompanhando aqui também por outra tela. Não, eu fiz bobagem, eu passei antes de tu pedir para eu passar, me desculpa, eu fui mexer aqui e acabou passando, mas está aí. Capaz, não tem problema. Alguns fatores de proteção é perceber se essa pessoa tem habilidade para se relacionar. Se não tiver, procurar, então, ajuda, acompanhamento psicológico, poder conversar sobre isso, porque o amparo social, ele é um grande fator de proteção, né? Não estar sozinho. Desenvolver confiança em si mesmo. Ter filhos, porque é rede social, afetiva, né? O suporte sociofamiliar, que aqui entra muito a Jéssica, ela intervém muito nessa questão de conversar com as famílias, de organizar as famílias, né? Às vezes faz coisas que ultrapassa o contexto hospitalar, mas ela faz, sempre que possível. E outro fator de proteção é ter um ambiente saudável de trabalho, então não quer dizer que se está empregado é fator de proteção, não. O ambiente também tem que ser favorável, né? Tem que ser tranquilo, tem que ser satisfatório. Então, se possível, investigar este ponto. Sobre esse tema, seria isso. Acho que tem uma pergunta. A apresentação ainda tem mais essa última lâmina, mas sim, eu queria aproveitar e ler a pergunta do Douglas, que também não diz de onde ele é, né? Gostaria de perguntar sobre o manejo pós-tentativa de suicídio. A abordagem é diferente da UPA Junção. A abordagem é diferente depois que a pessoa tenta o suicídio e falha, por exemplo? Como a gente falou um pouquinho, se possível, conversar com essa pessoa. Pode chegar e falar com ela, perguntar o que aconteceu, pode abordar no sentido de entender se ela realmente tentou tirar a própria vida, se essa foi a intenção dela. E, tendo uma resposta positiva, a gente pode entrar naquele manejo inicial, né, de entender isso como uma comunicação de um sofrimento. Tem coisas que não estão bem, então a gente pode procurar entender junto, né, para resolver, e também apresentar, poder orientar que existem outras formas de solução dos problemas, porque geralmente a mente dessa pessoa, ela está afunilada, né, achando que existe somente essa saída, e quando tem uma outra pessoa dizendo, nós vamos encontrar outras alternativas, é uma tentativa de abertura, né, de abrir ideias, abrir possibilidades, que aquela pessoa não vai estar sozinha para buscar isso. Né, a gente pode, então, considerar bastante aquela lâmina do manejo inicial no comportamento suicida. Acho que um pouquinho de contribuição seria isso, para o Douglas. Na verdade, o Douglas está aqui, do meu lado. Vem aqui, Douglas. Mas é importantíssimo que ele compartilhe com todas as perguntas, né? Obrigada, Douglas, pela contribuição. Que não fique só consigo ou só com os colegas da UPA Junção as perguntas, né? Eu acho que a gente vai somando eu acho que a pergunta de muitos dos que estão assistindo aqui reflete
né? É refletida por essa pergunta do Douglas. Eu não sei se vocês vão comentar ainda essa lâmina do acolhimento aos familiares, rede de apoio, né? Eu acho que é fundamental essa explanação, né? Eu acredito só que o doutor Coronel, assim, veja que maravilha que é a tecnologia, né? Era um curso para 10 pessoas na UPA Junção, nós tivemos um pico de 89 links e a gente vê que tem muitas salas que tem 5, 8 pessoas compartilhando. Tecnologia nos ajuda a multiplicar e atingir outros estados, outras pessoas e grupos, mas aí no caso do Dr. Coronel, me parece que a tecnologia vai nos deixar na mão, porque ele não conseguiu retornar, estamos tentando entrar em contato com ele, mas de qualquer maneira vamos seguir aí, porque eu acho que está bastante rico todo o seminário, né? E vamos seguir então, acho que agora é a Jéssica que vai pegar a palavra e vai falar também. Bom, eu já falei algumas sobre isso, né, um pouquinho antes, mas eu vou dar mais uma pincelada sobre essas buscas ativas, né, dos pacientes que chegam sem familiares até o pronto-socorro. A gente nunca vai deixar de internar um paciente porque ele está sem acompanhante, tá? A gente vai atender o paciente, vamos fazer o que for necessário, e enquanto a enfermagem faz isso, a gente da equipe multi tenta fazer essa busca ativa de familiares. Essa busca ativa a gente é feita, né, pelo nosso sistema, que a gente busca pelo nome do paciente. Muitas vezes o paciente já teve alguma internação ou algum atendimento ambulatorial ou até mesmo no pronto-socorro que a gente consegue identificar. Ou então a gente procura muito pelos SFs, né, que são os postos dos bairros. Caso não consiga, a gente conta com a ajuda da Brigada Militar e da Polícia Civil também, para conseguir encontrar esses dados e tentar encontrar os familiares desse paciente. De primeiro momento, se o paciente chegar com acompanhante, o paciente vai ser atendido. Muitas vezes a Susan atende o paciente e eu atendo o familiar, né? Ou depois que o paciente for para o leito, dependendo da situação com que ele chega, a gente sempre prefere atender depois que ele já esteja no leito, que é um lugar mais reservado, a gente consegue dar um suporte melhor tanto para a família quanto para o paciente. O manejo com familiares resistente ao diagnóstico. Isso acontece muito, né? Eu até falei anteriormente que às vezes as pessoas acham que é um pouco de bobagem, um pouco de frescura. Então a gente tenta sempre explicar sobre aquele diagnóstico, sobre aquela patologia, que realmente ali tem alguma coisa, que pode ser alguma coisa leve, mas que se não for tratado pode vir, né, a piorar com o passar dos dias. O fortalecimento de vínculos familiares nos pacientes que são usuários. Muitas vezes a família já está um pouco cansado, né? Que a gente conversa isso também com o paciente. Porque a gente faz o que a gente pode e às vezes o que não pode, mas eles também têm que fazer a parte deles. Eles precisam contribuir para aquela melhora e aquela recuperação deles. Então a gente entende aquela parte familiar, que eles já desistiram, que eles já fizeram o que eles podiam pelo aquele paciente que não tiveram um resultado tão positivo. Mas a gente sempre tenta fazer esse fortalecimento. Antes mesmo da pandemia, a gente criou um grupo de familiares, que a gente fazia essa reunião uma vez por semana, e isso teve uma contribuição bem positiva, porque aqueles familiares podiam entender que não era só eles que estavam naquele momento passando por aquilo, que ali naquele hospital também tinha mais pacientes que também passavam por, enfim, cada um com a sua necessidade, cada um com a sua patologia, mas que eles não eram o único familiar que estavam naquela situação. Com a pandemia, a gente teve que parar, né, porque não podia, função de aglomeração e até mesmo por ser um ambiente hospitalar. A orientação de cuidados com o cuidador. A gente, às vezes, peca, porque quando a gente chega num leito, né, tanto clínico e quanto saúde mental, os nossos olhares são sempre mais voltados ao paciente. E muitas vezes aquele cuidador também está super sobrecarregado,
ele já não aguenta mais, ele já está com cansaço, ele já está exausto, e a gente também tenta conversar um pouco e tentar distribuir as tarefas, né? Se tem um irmão que possa cuidar, que seja maior de idade, se tem um pai, se tem alguém responsável que possa ficar com esse paciente, para o cuidador poder dar uma descansada. E a gente sempre fala bastante isso, né? Sobre os cuidados com o cuidador. Ele também precisa de cuidados, porque muitas vezes isso também é algo que é novo para ele. Ele não está acostumado a ter né, uma pessoa dentro de casa, um familiar que até então era uma pessoa que estava bem e de repente agora ele passa a ser uma pessoa com diagnóstico de depressão. Então isso também é novo para ele. A gente sempre procura orientar e poder explicar, né, para que eles consigam até mesmo poder dar um suporte, um apoio melhor para esse paciente. Orientação de atendimentos com a rede do município, né, a gente faz... Aqui eu vou fazer um resumo geral desse finalzinho aqui, que a gente faz os relatórios, né, quando a rede do município necessita, nos pedem de forma mais formal, que a gente faz o relatório daquele paciente que teve atendimento, tanto no pronto-socorro, ou daquele paciente que teve internado com nós durante algum tempo. É claro que o relatório de atendimento, né, do paciente internado, ele vai ser mais completo, porque a gente teve mais tempo para poder acompanhar a evolução do paciente e da família também. As notificações que são feitas à rede, né, quando há violação de direito, né, CREAS e Conselho Tutelar, a gente também encaminha, porque às vezes não há necessidade de internar. E todo esse tipo de atendimento que a gente faz, a gente né, é por uma avaliação médica. Então, por mais que às vezes a gente coloque tanto a questão social quanto psicológica, às vezes o médico acha que não há intenção de internar, e aí o paciente, né, ele é encaminhado para o serviço responsável para a rede poder acompanhar. A gente entende que isso precisa de um acompanhamento. E esses relatórios de atendimento é quando o paciente tem alta, né, como eu falei anteriormente, e aí a rede do município, às vezes tem uns casos, né, não que os casos não sejam tão sérios, mas tem uns casos mais sérios, mais preocupantes, e aí a rede nos solicita relatórios, a gente faz esse relatório de atendimento. E aí a gente participa bastante de reuniões também com a rede, porque como a gente é o único hospital, é uma porta de entrada bem ampla. Então, geralmente quando acontece algum caso de paciente depressivo, em situação de rua, alguma coisa assim, a gente sempre tem um conhecimento desse paciente, porque em algum momento ele chegou até o pronto-socorro, ele foi atendido pelas gurias, ou ele chegou até nós, teve internação e teve alta melhorada, ou alta, enfim, né? A gente sempre consegue ter esse trabalho com a rede do município, que é algo bem positivo, porque o hospital é uma porta de entrada que o paciente passa por ali, fica uns dias e depois ele tem que ter segmento. Então, né, o município tem que seguir com atendimento e seguir orientando e acompanhando esse paciente para que ele possa ter uma boa evolução e uma vida, né, uma vida normal, uma vida saudável com seus familiares. Bom, Tarsila, da minha parte é isso. Eu vou passar para a Susan, para ela concluir, se ela se sentir à vontade de falar mais alguma coisa, e agradecer a oportunidade. O conteúdo que a gente trouxe, então, é esse. Eu queria enfatizar que essa nossa conversa de hoje é para que fique um pouco mais fácil a gente atender aos nossos pacientes, mas também para que a gente tenha um olhar entre colegas, dentro das nossas próprias instituições, de perceber que se um colega também não está legal, a gente possa conversar e encaminhar também para acompanhamento, né, para tratamento, demonstrar apoio. Então, até por conta disso, porque a saúde mental, ela não é desconectada da nossa postura profissional, ela está sempre com a gente, né, então a gente acaba se identificando em todas as situações. Nós trouxemos um vídeo motivacional, não sei se daria tempo para transmitir agora,
E para fechar também a nossa parte. Eu só não sei, assim, ó, eu estou vendo aqui, eu até ele é falado, ele tem. É falado. Eu vou tentar, tá bom? Eu vou tentar compartilhar. O pessoal aqui transmite, Tarsila, os guris vão transmitir. Eles vão transmitir, tá? Porque aí tem que ter algum jeito das pessoas escutarem, né? Mas vai dar, eles estão confirmando aqui. Vai dar? Tem. Então eu vou parar de transmitir aqui, só um momentinho. Esse vídeo, gente, foi confeccionado pela ONU, tá? Tá com vocês então, pessoal. Qual é o link que vai transmitir aí? Vocês estão... Tá. Deixa eu ver pelo aqui. próprio vídeo aqui. Tá. Me confirmem. Ah, tá ali, Eu ó. tinha um cachorro preto. Seu nome era Depressão. Sempre que o cachorro aparecia, eu me sentia vazio e a vida parecia tornar-se mais lenta. Ele me surpreendia com uma visita sem razão ou ocasião. O cachorro preto me fazia parecer e me sentir que eu era. Enquanto o resto do mundo parecia aproveitar a vida, eu via tudo através do cachorro. Atividades que antes me traziam prazer, subitamente pararam de fazê-lo. O cachorro preto adorava arruinar o meu apetite. Ele mastigou a minha memória e minha capacidade de concentração. Com ele, era necessária força sobre-humana para fazer qualquer coisa. Em eventos sociais, ele espantava para longe qualquer confiança que eu tinha. Meu maior medo era ser descoberto. Eu me preocupava que as pessoas iriam me julgar. Por causa da vergonha e do estigma do cachorro, eu estava sempre preocupado em ser descoberto. Então investi vastas quantidades de energia para escondê-lo. Manter uma mentira emocional é exaustivo. O cachorro podia me fazer pensar e dizer coisas negativas. Ele podia me deixar irritado e de difícil convívio. Ele tomava o meu amor e enterrava a minha intimidade. Ele adorava me acordar com pensamentos negativos e repetitivos. Ele também gostava de me lembrar o quão cansado eu estaria no dia seguinte. Ter um cachorro preto não é se sentir triste ou para baixo. É pior. É não ter a capacidade de sentir. Eu envelhecia e o cachorro preto ficava maior, aparecendo toda hora. Eu tentava espantá-lo, mas frequentemente ele vencia. Cair se tornou mais fácil do que se levantar novamente. Então eu me tornei bom em me automedicar, coisa que não ajudava de verdade. Em certo ponto, me senti totalmente isolado de tudo e todos. O cachorro preto tinha finalmente conseguido sequestrar minha vida. Quando se perde a felicidade em viver, você começa a questionar qual é o motivo da vida. Foi quando eu procurei ajuda profissional, meu primeiro passo para me recuperar e dar uma reviravolta em minha vida. Descobri que não importa quem você é, o cachorro preto afeta milhões de pessoas. Todos podem ser afetados por ele. Não existe pílula mágica. Medicação ajuda alguns. Outros precisam de outra abordagem. Também aprendi que ser emocionalmente sincero com as pessoas próximas
pode mudar tudo. Acima de tudo, aprendi a não temer o cachorro preto e até o ensinei alguns truques. Quanto mais cansado e estressado você está, mais alto ele late. Aprenda a ter a mente serena. Exercícios físicos são tão eficientes quanto medicamentos para tratar a depressão. Ande ou corra e deixe-o para trás. Colocar seus sentimentos no papel pode ser catártico e revelador. Lembre-se das coisas às quais você é grato. Não importa quão ruim a sua vida esteja, tomar os passos certos e conversar com as pessoas certas fazem os dias de cão passar. Eu não diria que sou grato ao cachorro preto, mas ele tem sido um professor incrível. Ele me forçou a reavaliar minha vida. Aprendi que, ao contrário de correr dos meus problemas, devo abraçá-los. Quem sabe o cachorro preto faça sempre parte da minha vida, mas ele nunca será a fera que já foi. Nós temos um acordo. Por meio do conhecimento, paciência, disciplina e humor, até o pior cachorro preto pode ser curador. Se você está com problemas, nunca tenha medo de pedir ajuda. Não existe vergonha alguma em fazê-lo. A única vergonha é deixar a vida passar. Conseguiram assistir? Perfeitamente, perfeito esse vídeo, Cléria. Ellen, que vídeo. Raquel, perfeito. O pessoal está comentando aqui e vou reforçar, né, que quando a gente colocar o vídeo, a gravação desse seminário à disposição dos colaboradores, também essa apresentação em PowerPoint vai ser disponibilizada, né? E eu acho que a gente também coloca um link direto para esse vídeo, ó, tá ali, ó, o endereço do vídeo, inclusive, para quem quiser guardar o endereço de acesso, vídeo muito bem estruturado, é da ONU, né? Estavas falando, Susan. Isso. E eu acho que é importante reforçar isso, né? Quer dizer, o suicídio, as tentativas de suicídio, a depressão, o manejo adequado das psicoses, quer dizer, todo esse tema que nós estamos tratando aqui são problemas de preocupação que estão na agenda internacional, né? Quer dizer, são um desafio para todas as sociedades, para todos os profissionais de saúde do mundo todo, né? A gente aqui nesse espaço que a gente criou a partir da iniciativa das colegas, da iniciativa da UPA Junção, da iniciativa do Hospital de São José do Norte, está trazendo um tema que é um grande desafio, mas é extremamente atual. Janaíne, obrigado pela apresentação e pelo vídeo, não vamos deixar a vida passar, né? Agora, é um desafio, e eu acho que iniciativas como essa, que surgem da ponta, que surgem dos serviços, elas são fundamentais porque trazem exatamente o que é esse desafio no cotidiano, que são as dúvidas, as dificuldades dos colaboradores, dos profissionais de saúde, de estarem endereçando esses problemas no nosso cotidiano, né? Jéssica, Sueli e todos os colegas que estão assistindo, né? A apresentação bombou hoje, eu acho que não foi por acaso, é um tema que angustia todos nós, especialmente agravado pela situação pandêmica, que é um problema mundial, né? Parabéns, gurias, pela apresentação, Rafael, Tawane, obrigada pela apresentação, né? Se alguém quiser usar o microfone, fazer uma fala, fazer um comentário, né?
é muito bem-vindo. Acho que as meninas foram muito sensíveis em trazer esse vídeo como no fechamento, né? Mas foram muito sensíveis em toda a apresentação com que elas nos brindaram. Então, eu quero primeiro agradecer vocês, né? Não sei se vocês têm algumas palavras mais para nos endereçar. Quem tenha mais perguntas, pessoal, levantem a mão, contribuam também, trazendo as suas experiências da ponta, porque isso vai enriquecer, pode enriquecer muito aqui o nosso trabalho, o nosso seminário. Eu também agradeço por esse espaço, né? Estou muito feliz com a presença de todos, de poder falar sobre saúde mental, né? Um tema tão importante, Tarsila, como tu colocou, principalmente agora durante a pandemia, que nos fez muitos desafios, né? Nos fez tirar ferramentas mentais de onde não tem para poder contornar algumas situações. Então, ter um espaço assim, onde a gente pode dialogar, trocar, conversar, nos enriquece, nos ensina muito, muito mesmo. Obrigada pelos comentários dos colegas. Fico feliz. Teruco Riga, ai gente, Teruco do estado do Tocantins, muito reflexivo e informativo, amei. Raquel, parabéns colegas, muito orgulhosos aqui. Estela, quero parabenizar pela incrível apresentação, muita sensibilidade e profissionalismo. A Ellen, parabéns aos organizadores. O melhor de estar à frente do IB Escola é que a gente acaba servindo de catalisador, né? Mas é para algo que está tão vivo na ponta, né? Que a gente recebe, articula, às vezes dá uma contribuição, não é? Mas assim, o mérito é todo das gurias, é todo dessa equipe maravilhosa aí que está presente, criativa, enfrentando esses desafios no dia a dia, né? Juliette, meninas, obrigada. Foi uma manhã linda, regada de novos conhecimentos. Meninas, obrigada. Capes Caminhos do Sol de Porto Alegre presente. E eu vou aproveitar a oportunidade, quando eu falei em levantar a mão, o William levantou a mão e logo ele baixou. Mas eu acho que ele tem algumas palavras, eu acho que merece umas palavras do William. É só. É que vai sair. Eu vou pegar o microfone das gurias, que eu tô com elas aqui, senão vai dar o eco. Mais uma vez, eu peguei a palavra aqui, Tarsila, é só para agradecer, né? Foi um sucesso, elas vieram aqui dizendo para nós que seria 10 pessoas, eu acho que já pode botar até no auditório com 200 pessoas, né? Foi muito tranquilo, suave a palestra, falaram super bem, calma, explicaram o que tinha que ser explicado, então, reforço, né? A próxima palestra delas vai ser lá no auditório com 200 pessoas quando a pandemia passar, né? Foi muito bom mesmo, um sucesso, mais de 80 pessoas que a gente falou, agradecer, isso, era só para agradecer e dizer que mais oportunidades, mais palestras a gente vai fazer com outras unidades também, a gente pode fazer esse link com outros lugares também, né, e trocar essas ideias com outros municípios, né, então a gente fez pertinho aqui do norte, daqui a pouco mais tem Pelotas, aí Porto Alegre, a gente vai se expandindo, né, eu acho que daqui a pouco mais 3 unidades junto, 4, né, Tarsila, a gente vai inventando, né, a nossa coisa é inventar e compartilhar. Eram 10 pessoas, nós tivemos até 89 links, mas 149 inscritos. 149 inscritos, William. Né? Porque é um tema tão sensível, tão atual. Lembrando, tá? Temos até hoje de noite que fecham as inscrições para o seminário, tá? Porque depois
todo esse vídeo vai ser disponibilizado para quem se inscreveu. Então, muitos dos que se inscreveram não puderam participar. Mas a ideia é exatamente essa, que quem não pode participar porque tem trabalho, porque tem que levar o filho no médico, porque tem outras atividades, que possa depois acessar a gravação e esse conteúdo maravilhoso e sensível que as meninas nos proporcionaram hoje, sabe? Eu só tenho a agradecer às meninas por essa sensibilidade delas, tá? Cláudia Jalil, parabéns, muito bom, sensibilidade de todos os profissionais. Daniela Medeiros, parabéns aos organizadores, ótima palestra, quem assina é o Carlos, da SAMU de São José do Norte. Raquel de Freitas, parabéns pelo trabalho, assunto importantíssimo, realmente importantíssimo, que muitas vezes alguém próximo enfrenta essa condição. Essa sensibilidade é muito importante. A gente está falando na porta de entrada, mas a gente está falando da vida de cada um de nós, dos nossos conhecidos, das nossas redes de relacionamento, em que muitas vezes a gente se depara com situações como essa, e eu acho que essa palestra, esse seminário, a gente leva não só para a vida profissional, mas como para a vida pessoal e familiar também. Essa sensibilidade a gente tem que ter no nosso dia a dia, e as ferramentas que esse seminário trouxe, elas são carregadas também por todos no dia a dia, né? Regiane Bezerra, parabéns pela palestra maravilhosa, vídeo lindo, emocionante. Muito obrigado, meninas, por tudo. Então, assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a palavra, tá? Eu vou Tarsila, me despedir. Oi. eu só queria também, a gente está aqui, né, fazendo essa palestra, já está pensando em outras, na verdade, né? Então, como a gente vê o sucesso, e passar para vocês também, que a gente está atrás também, né? Vamos disponibilizar daqui a pouco mais também, fazer essa parceria com a escola, sobre transtorno do espectro autista, tá? Para as crianças. Então, como lidar com essa situação nas unidades, como lidar nos hospitais, né? Então, é um assunto importante também, que eu estava conversando com a enfermeira, que é a nossa próximo tema que a gente vai abordar e vai tentar fazer um sucesso também. Vamos botar os CAPs agora, nessa parceria, ou o pessoal de São Lourenço, ou os CAPs de Porto Alegre. Os CAPs de Porto Alegre, eles são AD, eles são de álcool e drogas. E a gente tem também o pessoal que trabalha na rede básica nos CAPs de São Lourenço do Sul. Vamos pensar aí, se a gente articula de novo, o que vocês acham? Está lançado o desafio. Com certeza. A gente está também atrás de um palestrante que é sucesso aqui em Rio Grande também, mas a gente vai conversando e vai juntando essas unidades também. Vai articulando. Coisa boa, William. Assim, ó, eu vou fazer a minha fala final, eu vou passar a palavra, então, para o William se despedir, agradecer, e uma última manifestação das meninas também, ela vai ser muito bem-vinda. Então, assim, eu começo fazendo a minha fala final, reforçando o convite para que todos os colaboradores do IB Saúde, mesmo aqueles que não vão apresentar trabalhos, as inscrições para a mostra de vivências ainda estão abertas, vão estar abertas até o dia 10 de agosto. Nós já contamos com 43 trabalhos inscritos, então vai ser uma experiência muito rica. Se agendem, porque 11 e 12 de agosto, na parte da tarde, nós estaremos certamente nos encontrando para escutar todos os relatos de vivências e experiências da pandemia que os colaboradores do IB Escola tiveram. Essa palestra vai estar disponível pelo portal do aluno, assim que o pessoal da TI fizer todas as adequações necessárias e disponibilizar o link pelo portal do aluno, tá? Agradecer muito o William, Susan, Jéssica, a Maralice, que não pôde estar aqui, que está conduzindo o IB Escola comigo, tá? Por essa riquíssima oportunidade, a participação e o entusiasmo de todos e todas que nos acompanharam aqui. Passo a palavra para o William. Posteriormente, o William pode passar a palavra já para as meninas, tá? E aí a gente vai encerrar esse maravilhoso, riquíssimo seminário do dia de hoje, tá bom? Muito bom dia a todos e a todas, e até a próxima
edição aí dos nossos seminários, que a gente vai ter que botar um nome geral para esses seminários aí, já é nosso 6º seminário que a gente realiza pela plataforma do IB Escola. Então tá, bom dia pessoal, mais uma vez obrigado a Tarsila, obrigado IB Escola, obrigado a toda a equipe aqui da Junção, né, que não mede esforço para que tudo chegue o mais claro possível para todos, né, que tem toda uma equipe aqui, o Douglas, né, o Cid, né, então toda uma equipe que prepara por trás, né, atrás das câmeras, que a gente diz, né, para que tudo funcione, né, em especial as duas palestrantes aqui que foi sucesso, né, que se disponibilizaram de vir lá do São João do Norte até aqui, a gente acolheu elas aqui, vamos continuar acolhendo, vamos dar um almoço para elas agora, né, que elas merecem, mas é isso, tá? Obrigado a todos que também pela presença aí. Eu também agradeço novamente, agradeço muito aqui a UPA Junção, a gente não conhecia, então a enfermeira fez um tour com a gente hoje para conhecer cada sala, né, cada setor. A Laila, estou me acostumando ainda com os colegas. Também queria agradecer a minha própria unidade em São José do Norte, o hospital, né, que proporciona com que eu possa fazer o meu trabalho, no qual eu sou muito satisfeita, né, gosto muito. Então agradeço a todos, agradeço a direção e a todos os meus colegas. E queria agradecer a minha colega Jéssica por ter aceitado, né, o meu convite e vir fazer o seminário comigo. Então, muito obrigada a todos. Bom, obrigada a todos que nos assistiram, né, até agora. Agradecer ao pessoal aqui da UPA, que nos acolheu super bem. A Laila, né, que nos apresentou a UPA. E agradecer a todos pela oportunidade. É muito bom a gente poder passar um pouco, né, do nosso dia a dia, do nosso trabalho de formiguinha, que é de pouco a pouco que a gente vai construindo grandes horizontes. E é isso. Obrigada pela oportunidade, obrigada ao IB, né, por nos proporcionar esse momento aqui, e ao Hospital de São José do Norte também, por acreditar e confiar no nosso trabalho. É isso. Bom dia. Bom dia a todos. Estou, então, encerrando a gravação, né? E, gurias, bom trabalho para vocês. Parabéns, obrigada.